Oi, Mari, boa noite. E aí, Mari, tá curiosa para saber qual é o segredo lá que desbloqueia a nossa conexão com o Pai? Conta aí. Ficou curiosa? Boa noite para quem entrou. Estou muito feliz para conversar com vocês, para passar um pouquinho daquilo que eu tenho sentido no meu coração. E eu sei que tudo que eu tenho estudado tem me ajudado muito, e esse é o verdadeiro motivo pelo meu desejo de querer compartilhar, né, com todos vocês a respeito das coisas que eu tenho aprendido e as coisas que têm vibrado no meu coração. Há muito tempo atrás, né, antes dos meus 17 anos, eu era uma pessoa muito preocupada com, mais do que eu sou hoje, mas muito mais preocupada com o dia de hoje, não com o dia de ontem e muito menos com o dia de amanhã. Eu lembro que eu era uma pessoa que eu vivia o dia e nunca me preocupava com o meu futuro, o que ia acontecer, o que não ia acontecer, né? E a maturidade foi vindo, as coisas foram acontecendo, acabei abrindo, ampliando a minha mente com pessoas diferentes que eu passei a conviver, e ali despertou o meu desejo pelo estudo, né? Não só estudo espiritual, mas o estudo secular. E ali eu realmente me apaixonei. Então hoje eu sou uma pessoa, posso dizer que eu sou uma pessoa que hoje acredito que a coisa que eu mais amo na minha vida é realmente estudar, ler, assistir palestras, fazer um curso novo. E todo esse conhecimento que eu acabo tendo a oportunidade de ter é o que eu vou acabar passando nas lives, né? E eu acredito que hoje, falando um pouquinho sobre mim, que alguns nem conhecem, o que eu já estudei, basicamente, né? A minha primeira formação foi um curso de 4 anos, né? Um curso como se fosse, não uma teologia, mas quase, né? Onde a gente estudava um ano, um livro, por exemplo, o Novo Testamento, o Velho Testamento, e mais 2 livros. E aí, nesses livros, né, a gente tinha um estudo mais aprofundado sobre as coisas espirituais. Depois desses 4 anos, logo entrei na faculdade de fisioterapia, fiz 3 anos de fisioterapia, acabei não querendo continuar dentro da área. Logo depois eu fiz naturopatia, né, 1 ano de naturopatia, onde estuda não só elementos da natureza para cura, mas como diagnosticar de forma bem diferenciada, como iridologia, reflexologia e muitas outras terapias, né, dentro da própria naturopatia. Logo em seguida, eu fiz um curso de mais de 1 ano, também esse curso era online, mais focado na física quântica, que também é uma área que eu amo muito. E depois eu estudei uma técnica americana chamada Access Consciousness. Access Consciousness, mais focado... Access Consciousness, na verdade, é uma técnica que foi desenvolvida há mais de 30 anos, é um estudo mais aprofundado de um psicólogo americano, e eu estudei uma das ferramentas do Access, que é a barra de Access, né? Então eu sou terapeuta de barra de Access também. E aí, nesse momento, eu comecei, né, comecei a entender um pouco mais que uma das coisas que eu amava muito era cuidar das pessoas, né? E, também, não esquecendo, eu fiz um curso voltado para a área de chefe de cozinha, e 1 ano também, toda a área técnica da cozinha, fichas técnicas e tudo mais, tudo que se relaciona a restaurante, eu estudei por 1 ano, num curso online e mais um curso presencial. Então, a minha área de atuação hoje é do restaurante, na área de restaurante, né? Tanto a parte de atuação dentro de um restaurante, tanto operacional quanto cozinha. Mas eu vi que o meu coração estava se voltando muito para cuidar das pessoas, não só alimentar as pessoas, como eu comentei. Até mais para frente eu quero comentar como foi essa
essa mudança, né, essa transição que tem ocorrido na minha vida da profissão. Eu acredito que eu ainda vou permanecer por um período ainda como diretora do Tucanos, né? Ano passado eu e o Magno, nós temos um gerente financeiro, um marketing, mas eu realmente fui nomeada como diretora da empresa e são 4 restaurantes aqui em Joinville, uma cozinha industrial. Então, no momento, eu atuo fazendo a direção da empresa e também sendo terapeuta integrativa, né? Alguns poucos meses aí eu comecei a fazer atendimento, tanto online quanto presencial, e estou fazendo essa transição de carreira. Eu não sei o que o Senhor espera para mim, mas eu estou aberta a aprender, a crescer, a ir atrás dos meus sonhos, a ir atrás do que o coração tem falado, tem vibrado, e é isso que eu tenho buscado. Falar um pouquinho de mim, porque muitos só... Opa, deu uma pausa. Então, entrando do assunto, e nessa busca, né, também muitos livros, muitos treinamentos presenciais. Será que travou? Travou, gente? Alguém... Não sei se travou ou não travou, mas nessa busca por treinamento, desenvolvimento, né, quando a gente começa a aprender e perceber que a vida tem se tornado mais leve, acaba a consequência disso é o nosso copinho encher e começar a transbordar. E como eu falei, a gente pode transbordar esse conhecimento para o ralo, só ficar para nós mesmos, ou a gente acaba passando para outras pessoas. E eu realmente escolhi passar para esse conhecimento, né, para vocês. Deixa eu dar uma olhada na minha conexão aqui, como é que ela tá. Ela tá no Wi-Fi, nos dados, tá? Se travar, eu vou mudar para os dados. Então, tem um assunto que eu tenho pensado muito, né? A primeira live eu falei sobre a fé. Realmente a fé, no meu ponto de vista, é algo que é a base de tudo, né? Foi através da imaginação de Deus que tudo foi criado, através do desejo dele, todo esse mundo foi criado, todos nós fomos criados. E a fé, ela pode realmente mover montanhas. O segundo tema que eu me senti inspirada a conversar com vocês no domingo passado foram sobre o que muitas vezes também nos bloqueia essa conexão com Deus e essa fé, que são as nossas feridas emocionais, as nossas dores, a nossa desconexão com o alto. Muitas vezes é uma desconexão com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta, e acaba tendo essa desconexão com o alto. E quando nós estamos desconectados com Deus, nós nos desconectamos principalmente com o nosso propósito, com a pessoa que nós verdadeiramente nascemos para ser, né? E é engraçado que nós muitas vezes nos percebemos como um ser finito, baseado na nossa experiência mortal. Mas nós não somos uns seres finitos, nós somos seres infinitos. E um ser finito, ele está muito baseado no que ele pensa, no que ele sente, né, nas emoções dele e nos pensamentos. Então ele está sempre focado no pensamento, no sentimento e nas emoções. O ser infinito, ele tem uma visão mais ampla de tudo, né? E ele acaba funcionando a partir de outras percepções, né? Ele passa a perceber tudo que está à volta dele, ele passa a saber e a receber. É bem engraçado como o ser infinito, ele fica muito mais atento. Quando nós sentimos, não, eu não sou Deila, eu estou Deila. Eu não sou Silvia, eu estou Silvia. Né? Quando eu não sou Juliana, eu estou Juliana. Quando eu sinto, eu sou um ser infinito, eu passo a perceber tudo que está na minha volta, né? Então eu passo a perceber, eu passo a saber, porque na verdade eu já sei, nós tivemos o véu do esquecimento, mas o nosso espírito já sabe, e nós passamos a ser e a receber. Um dos maiores problemas da humanidade, de nós como os filhos, é que nós muitas vezes não sabemos ser filhos.
Não sabemos receber de Deus, não nos abrimos para receber toda a abundância que tem nesse universo tão glorioso e maravilhoso, toda a prosperidade, né? Nós queremos atuar com muita força e não. Esse universo infinito, nós como seres infinitos, nós devemos sentir facilidade, nós devemos buscar facilidade para a nossa vida. E as coisas vão começar a vir para a nossa vida com mais facilidade mesmo, né? E só que essa facilidade, ela vem quando nós partimos do princípio que nós entendemos que um animal, por exemplo, um animal mesmo, um cachorro, um gato, ele vive para dormir, comer, dormir, se alimentar, descansar, se aconchegar. E nós? O que nós somos? Nós estamos ainda como o animal, né? Aqui nessa terra para comer, dormir e ter o aconchego? Ou a gente já está evoluindo para um estado mais aguçado de perceber, de ser e receber? Né? Quando a nossa consciência ela vai se abrindo, se expandindo, quando nós entendemos que nós somos pessoas, que nós temos uma natureza divina, que existe o sagrado dentro de nós, nós nos abrimos para muitas coisas. E muitas outras coisas passam a não ter mais importância, como por exemplo, o julgamento, como por exemplo, coisas que nos fazem, que nos ferem. Quanto mais nós evoluímos, mais nós ficamos... mais as coisas ruins à nossa volta nos machucam, menos as coisas ruins nos machucam. E eu gostaria de contar 3 histórias para vocês, começar contando 3 histórias. A primeira história que eu gostaria de contar é de uma menina, uma garota muito especial. E essa garota, ao completar 16 anos nos Estados Unidos, ela ficou muito emocionada, porque nos Estados Unidos as pessoas, os adolescentes tiram a carteira de motorista. E nesse momento que ela tirou a carteira de motorista, ela ficou muito empolgada, fez o teste, passou, recebeu a carteira dela de motorista e ela começou a dirigir e ela estava muito feliz indo à escola de carro, né? E muito feliz com toda aquela situação. Porém, um evento fatalístico aconteceu na vida dessa moça. Quando ela se dirigia para um local, ela acabou sofrendo um acidente de carro. E nesse acidente não aconteceu nada com ela. Porém, uma vida foi ceifada. Uma pessoa que estava voltando do trabalho, uma mulher, uma mãe de família, acabou perdendo a sua vida. Essa é a primeira história que eu tenho para contar. A segunda história que eu tenho para contar, que todos vocês conhecem, que é a história de José do Egito. Ele, como filho, vocês sabem já da história, que ele era um dos filhos preferidos, né? E como filho preferido, os irmãos dele, os 11 irmãos dele, tinham muitos ciúmes dele. E ele ganhou uma túnica colorida do pai. E o que aconteceu devido aos ciúmes dos irmãos? Ele foi vendido. E depois que venderam, mataram o animal, passaram sangue naquela túnica e levaram ao pai dele e falaram: José morreu. A terceira história que eu tenho para contar para vocês, olha só, uma história de alguém que cometeu algo que foi muito difícil para ela. A segunda história foi de alguém ou algumas pessoas que cometeram algo ruim para uma terceira pessoa. E uma outra história também que eu tenho para contar foi de uma injustiça, né? Quem aqui já passou por uma injustiça? Quem passou por algo ruim?
Acredito que todos nós, né? Todas nós já passamos por alguma situação em que nós acabamos tendo algum tipo de sofrimento ou algum tipo de injustiça, né? A terceira história que eu quero contar é de Saulo, mais conhecido como Paulo nas Escrituras. E Paulo, ele era um homem muito firme e forte, porém, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele matou muitos fiéis, até que uma aparição surgiu para ele. E desta aparição do próprio Salvador, ele teve a sua vida transformada. Deila, por que você está contando esses 3 eventos, né? Eu estou contando esses 3 eventos porque eu quero chegar em uma palavra apenas. E essa palavra, quem será que entendeu o que tem em comum com essas 3 histórias? Uma palavra em comum. Essa palavra se chama perdão. O perdão é capaz de desbloquear tudo na nossa vida. Ele é capaz de liberar o acesso a Deus. E existem 3 tipos de perdão. Existe o perdão que nós recebemos de Deus. Existe o perdão que nós devemos a nós mesmos, o auto-perdão. Existe aquele perdão que nós pedimos para o nosso próximo ou nós recebemos do nosso próximo. Então são 3 tipos diferentes. Um que envolve Deus, um que somente envolve a nós mesmos e um perdão que envolve o nosso próximo, né? É engraçado pensar que uma das coisas, um dos primeiros mandamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amai o vosso próximo como a si mesmo. Então os 2 eles são amarrados. O segundo mandamento ele está amarrado entre você amar o seu próximo e amar você mesmo. E é bem engraçado pensar que eu não tenho, quando a gente passa a analisar esse mandamento, eu analiso que eu não consigo amar o meu próximo se eu não tiver amor por mim, né? Então é muito mais difícil nós desenvolvermos amor pelas pessoas quando nós nem amamos a nós mesmos. E as 3 histórias, qual relação que elas têm, né? A primeira história que fala, uma das situações que eu gostaria de comentar também é que tudo aquilo que, quando nós entendemos, agora eu vou trazer um pouquinho de física quântica para vocês. Tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu falo e que eu movimento, cria a minha realidade. Quando nós entendemos que nós somos criadores da nossa realidade e não meros espectadores, né, que nós realmente somos os protagonistas da nossa vida, né, Deus é o diretor e ele fez um rascunho para a nossa vida e nós estamos em atuação e eu sou protagonista da minha própria vida. Só que esse protagonismo ele só vem quando eu estou presente e consciente. Quando eu estou consciente, quando eu estou pensando, eu estou criando. Porém, eu preciso tomar muito cuidado, porque o que eu penso, independente do que eu penso, eu crio. Eu posso criar coisas boas ou posso criar coisas ruins. É tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando Deus nos deu o arbítrio, Ele deixou várias leis no universo. E são algumas leis muito simples, como plantar e colher, a lei da gravidade, tudo que está em cima está embaixo. Então são muitas leis que a gente vai acabar conversando sobre elas. E uma delas é essa, que tudo o que eu penso, eu crio. E que eu sou criador, porque nós estamos aqui brincando de sermos deuses, né? Filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, deusinho é. Então quando nós entendemos que nós seremos futuros deuses, eu sei que para alguns vai soar, vai doer no ouvido, mas nada mais essa experiência mortal está nos ensinando e nos ajudando a sair desse estado animal
para um estado mais elevado. E esse estado mais elevado nós vamos desenvolvendo com o passar da nossa vivência na Terra. E quanto mais eu entendo, quanto mais eu olho para dentro de mim, mais eu vou evoluindo, né? E essa questão do perdão, ela é crucial. Ela é crucial para que a gente consiga sair desse estado que muitos ainda estão, né? Como se estivessem com uma venda, né? Que a vida, ela só está acontecendo na frente de algumas pessoas só para a própria satisfação. E nós não estamos aqui para nossa própria satisfação. Isso é muito importante também, nós termos alegria, mas nós estamos aqui para evolução, para evoluirmos, que é o nosso primeiro propósito. E o segundo propósito é ajudarmos outros a evoluir, outros a evoluírem, né? Então, falando agora do primeiro ponto, que é o que nós podemos receber, né? Que é o perdão de Deus. Aqui fala: o amor de Deus por seus filhos é perfeito. Ele sabe o potencial que nós temos. Não importa como foi o nosso passado. Em todos os aspectos, não poderia ter existido um inimigo mais agressivo ou impiedoso dos seguidores de Jesus Cristo do que Saulo de Tarso. E Deus não estava observando como Saulo de Tarso estava se comportando. Ele via Saulo como um todo. Por isso que aqui diz: ainda assim, quando Deus mostrou para Saulo a luz e a verdade, não houve um discípulo do Salvador mais dedicado, entusiasmado e destemido. Saulo se tornou o apóstolo Paulo. Então ele matou muitos discípulos, ele derramou muito sangue. Mas quando a venda saiu dos olhos dele e ele teve um arrependimento sincero, o Senhor recebeu ele na sua vida, né, dentro do que ele esperava de Saulo. Então, quando nós temos cunhas em nossas vidas, quando nós temos algo machucando, doendo, algo oculto dentro da nossa vida que nós podemos, que nós precisamos abrir para o Senhor, para as pessoas, para alguém, por exemplo, um marido que precisa confessar algo para uma esposa, ou para um filho, ou para um amigo. Quando nós temos alguns pecados ocultos, esses pecados eles precisam ser liberados, né, para não pesar a nossa vida. Porque quando nós cometemos erros e esses erros não são resolvidos entre nós e Deus, e muitas vezes esses erros precisam inclusive de uma ajuda, elas vão pesando a nossa passagem na terra. Assim como se nós tivéssemos uma mochila e fôssemos colocando tijolos dentro dessa mochila, pedras dessa mochila. E nós vamos trilhando essa nossa vida, né, com pesos e mais pesos. E nós devemos urgentemente liberar essa mochila, tirar esses pesos. Assim como Saulo tirou o peso de muito sangue que ele havia derramado, muito mal que ele estava fazendo para a igreja de Cristo na época. Então, aqui fala que podemos imaginar como nossa família, nossa comunidade e até o mundo em geral podem mudar se todos nós tentarmos ver um ao outro como Deus nos vê. Só que para que nós possamos sentir, inclusive, isso, como Deus nos vê, nós precisamos liberar essas pedras. Nós precisamos tirar essas amarras que nos prendem. E algo que é bem difícil agora entrando no segundo, né, que é o perdão de receber o perdão de Deus, mas porque Deus sempre está pronto para nos perdoar, sempre. Ele sempre está de braços abertos. Só que muitas vezes nós não estamos prontos para nos perdoar. E muitas vezes os erros que nós cometemos, eles ficam voltando e nós ficamos lembrando e nós ficamos sofrendo. E esse é um dos itens que muitas vezes impedem nosso progresso, até de procurar essa cura, até de procurar ajuda para mudar a nossa história, para tirar essas pedras, porque muitas vezes nós não conseguimos tirar essas pedras sozinhas da nossa mochila. Muitas vezes nós vamos precisar de ajuda, né?
E só que a cura, ela é imediata. Quando nós nos livramos desse peso, nós já nos sentimos um alívio muito grande. E cada um aqui sabe do que eu estou falando. Eu já tirei as minhas pedras, muitas pedras. Eu sei que cada um aqui deve ter algumas pedras para tirar. E nós devemos buscar urgentemente o Senhor. Nós derramarmos e depositarmos o nosso coração, nossas lágrimas para Ele, para que essas pedras sejam removidas, né? Aqui diz, olha, tão linda essa história que eu vou ler para vocês aqui sobre nosso amor, né? Aqui diz, onde uma mulher estava morrendo, tentando confortá-la, mas sem sucesso. E essa mulher, ela estava realmente em processo de morte. E aí foi dito para ela, ela falou, quer dizer, desculpa, estou perdida, arruinei a minha vida e de todos ao meu redor, não há esperança para mim. O homem notou um retrato de uma linda menina sobre a cômoda e disse a ela, quem é ela? Esse homem perguntou para essa senhora que estava com a vida arruinada. Quem é essa moça que está na fotografia? E ela falou, a mulher ficou radiante, ela é minha filha, a única coisa bela em minha vida. E você ajudaria se ela tivesse com problemas ou se tivesse cometido um erro? Você a perdoaria? Disse esse homem. Continuaria a amá-la? E ela exclamou, claro que sim. Eu faria qualquer coisa por minha filha. Por quê? Por que está me perguntando isso? E aí ele falou, porque quero que você saiba, disse o homem, que figurativamente falando, o Pai Celestial tem um retrato seu sobre a cômoda dele. Ele ama e irá ajudá-la. Peça seu auxílio. Então, quando nós nos imaginamos, nos colocamos na posição de mãe, e quando a gente pensa num filho que comete um erro, como que nós nos sentimos quando nós vimos ou quando um filho nosso vem pedir perdão por um erro? É esse sentimento que Deus tem por nós. Então nós nunca devemos nos envergonhar, nós nunca devemos nos preocupar com o que ele pensa ou com que ele não vai me perdoar, ele não vai me aceitar. Então nós sempre devemos pensar como eu, Deila, como mãe, como eu agiria com a minha filha. O Salvador garantiu veracidade disso ao ensinar que nenhum pássaro cai ao chão sem que o Pai Celestial saiba. Ele concluiu essa bela mensagem dizendo, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Isso está em Mateus 10:31. Errar é humano, perdoar é divino. Quem disse foi um grande poeta, o Alexander Popper. Então errar é humano, nós estamos nessa experiência mortal e realmente suscetíveis a cometer erros com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós nem conhecemos, conosco mesmo. Mas nós devemos ter essa disposição de principalmente nos perdoar, porque o Pai Celestial, ele é o primeiro que deseja realmente perdoar-nos e demonstrar todo o amor que ele tem por nós. O terceiro passo, o terceiro tipo de perdão é o perdão para o nosso próximo. Aqui eu anotei algumas informações. Estou convencido de que a maioria de nós quer perdoar, mas achamos que é muito difícil fazê-lo. Quando passamos por uma injustiça, podemos ser rápidos em dizer: aquela pessoa errou, ela merece uma punição. Onde está a justiça? Pensamos erroneamente que se perdoarmos de algum modo, a justiça não será feita e as punições serão evitadas. Quem já pensou assim? Quem já pensou que não é justo? Fulano fez isso comigo, ciclano fez aquilo, né? Muitos de nós. Porém, a justiça não deve vir da gente. Tudo que é feito para nós, nós devemos colocar na mão do alto.
Nada nós devemos tentar agir com o nosso próprio braço. São duas justiças que devem ser feitas, né? Do nosso país, do nosso governo, e a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela nunca falha. E essa é a mais importante. Mesmo que a justiça dos homens falhe, a de Deus, ela nunca falha. Aqui ele diz também: esse simplesmente não é o caso. Deus infligirá uma punição justa, pois a misericórdia não pode roubar a justiça. Então, mesmo quando, né, há a misericórdia, o perdão de um pecado, por exemplo, mas porém se a pessoa não se arrepender, a justiça vai cobrar, né? E a gente sabe que ela cobre. Deus amorosamente assegura a você e a mim: deixai o julgamento somente para mim, porque ele é meu e eu recompensarei, mas que a paz seja convosco. Então a paz deve abundar a nossa vida, né? Ponto de a gente deixar. É muito difícil quando nós passamos, por exemplo, a primeira história que eu contei. Como vocês acham que ficou a família daquela mãe que morreu no trânsito por uma jovem de 16 anos? Como essa jovem se sentiu? E como essa família se sentiu ao perder essa mãe de família? Então ali foi necessário um perdão, e ali foi mais difícil ainda o auto-perdão. Eu lembro dessa história que essa jovem, ela chegou para o seu líder muito triste. E ele foi aconselhar ela e ela disse que ela não conseguia mais se amar, que ela tinha perdido tudo, porque o que ela havia feito não tinha perdão. Mesmo que ela não estivesse embriagada, mesmo que foi um fato, algo fatalístico que aconteceu, ela não conseguia se perdoar. E foi passado uma instrução para aquela jovem. Foi falado para que ela colocasse no espelho do banheiro dela: eu sou uma filha amada de Deus. E que todos os dias, quando ela fosse ao espelho, que ela pudesse ler e se sentir amada por Deus. E ela conta na história que passaram-se 2, 3, 5 meses, 6 meses, 1 ano. E sempre ela seguiu aquela instrução, que ela sempre lia que ela era uma filha amada de Deus. E foram os momentos de maior sofrimento na vida dela, por ela não se aceitar e ela não achar que a vida tinha mais sentido por ela ter tirado a vida na cabeça dela de alguém. Mas ela conseguiu alcançar esse alto amor, sentir o amor de Deus por ela mesma e conseguir sair daquele estado terrível que ela estava. Então, quando nós gravamos na nossa mente, no nosso coração, que nós somos filhas amadas de Deus, independente do que aconteça na nossa vida ou que já aconteceu, que nós possamos nos sentir filhas amadas. E se alguém aqui não estiver se sentindo uma filha amada, faça isso. Anota no seu espelho: eu sou uma filha amada de Deus. Eu já fiz isso. Eu já coloquei no meu espelho que eu sou uma filha amada de Deus, que eu sou o suficiente, que eu preciso viver o presente. O meu espelho, quem me conhece, frequenta a minha casa, sabe que sempre tem alguma coisa escrita, porque eu sempre preciso lembrar de coisas importantes. E assim como aquela família ofereceu todo o apoio, todo o amor para aquela jovem e perdoou aquela jovem com todo o amor do coração deles. Se algo fatalístico como esse não ficou resquício de raiva, de ódio, de rancor, quanto mais nós. Porque muitas vezes nós guardamos coisas das outras pessoas, mágoas, nós ficamos acumulando pedras por um olhar, por não cumprimentar. Muitas pessoas muitas vezes se ofendem porque fulano não falou comigo, passou e não me viu. Se alguém me fala: ai, Deila, acredita que a Joana passou e fingiu que nem me viu? Eu falei: será que ela realmente fingiu que não te viu? Ou será que ela não estava tão atribulada que realmente ela não te viu? Então, que nós possamos ter esse coração mais pronto para entender as outras pessoas. Aqui fala também que
assim como todos somos vítimas dos maus comportamentos de outras pessoas, uma vez ou outra também, às vezes somos culpados. Muitas vezes somos vítimas, muitas vezes somos algozes. Será que tem alguém perfeito? O único perfeito era Cristo. E ele foi o que mais amou. Amou a prostituta, amou a adúltera, respeitou as mulheres como nenhum outro homem havia respeitado, tratava bem os doentes, os aflitos. Todos ele ensinou o verdadeiro amor. Assim, falando, todos cometemos erros e precisamos da graça, da misericórdia, do perdão. Precisamos nos lembrar de que o perdão de nossos próprios pecados, das nossas ofensas, está condicionado a perdoarmos as outras pessoas. O Salvador disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então eu tenho muitos assuntos para conversar com vocês, muitas coisas que tem no meu coração. Porém, a base de tudo é o perdão. Porque se eu não perdoar as pessoas, eu bloqueio o fluxo, eu bloqueio a minha comunicação com Deus. É a base perdoar. É a base não culpar as pessoas que foram os meus pais, meus amigos. A parte mais incrível que eu achei assim incrível na história de José, do Egito, lá em Gênesis, depois quem puder abrir 45:5, tem a chave, inclusive. A chave desse acontecimento fala que Deus permitiu que ele fosse vendido. Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida, para que a gente aprenda a sabedoria, aprenda a ser mais resiliente. Então se nós recebemos a família que nós recebemos, era necessário para o nosso crescimento. Se nós chegamos num trabalho e fomos injustiçados no trabalho, nós precisávamos daquela injustiça para amadurecer e para crescer. Se nós temos um relacionamento com o nosso marido, se nós casamos com uma pessoa que ainda não está 100% alinhada conosco, é porque a gente ainda tem muito a aprender. E a gente tem que sair daquele papel de só apontar o dedo, porque você. Quando eu estava aproximadamente com 7 anos de casamento, eu estava muito triste, muito chateada com muitas coisas que estavam acontecendo, e eu ficava falando: Deus, por que o Magno é assim, assado? Eu não quero isso, eu não gosto nisso dele, eu não gosto daquilo. Lembro perfeitamente do dia, eu estava na frente do espelho, penteando meu cabelo após o banho, e chorando, não aguento mais, e de repente eu escutei: você precisa mudar. E eu levei um susto. Eu? Mas eu sou a bambambam, eu faço tudo certo, eu sou uma esposa assim, assado. E comecei a me justificar para Deus. E hoje eu entendo que realmente quem precisava mudar, deixar de ser chata, implicante, de ficar cobrando, era eu. Ele sim que precisava me perdoar. Então muitas vezes nós só buscamos falta nas outras pessoas. E a gente tem um coração muito fraco para perdoar, para entender as pessoas que estão à nossa volta. Então a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. E aos poucos a nossa luz, quando nós mudamos, o outro muda. E a nossa luz, ela vai iluminando a ponto que o outro passa a mudar através da luz, através da graça, não só da minha boca. Eu sei que todos, como eu, já passei por um processo grandioso de perdão. Eu passei aos 17 anos com uma vida extremamente destruída, que eu achava que tinha, espiritualmente falando, e busquei esse perdão de Deus para construir a minha vida espiritual. E eu tive a bênção de passar por isso. Eu passei pela fase em que eu precisei me perdoar, e ainda passo, por essa fase do auto-perdão. Lá atrás, aos 17 anos, era tão difícil me perdoar. Passei pela fase também de procurar entender e perdoar as minhas falhas, me aceitar do jeito que eu sou. E já passei também pela fase de precisar perdoar uma injustiça.
algumas injustiças. No decorrer da nossa vida, a gente passa por várias injustiças, né? Mas a experiência, uma das experiências mais lindas que eu tive, que eu posso contar para vocês, foi justamente em uma experiência de injustiça. Há uns anos atrás, quando eu tinha um relacionamento muito bom com algumas pessoas, e de repente eu me vi numa arapuca, como essa de José, semelhante, né? Onde falaram coisas que eu não havia falado. E eu fiquei extremamente triste, porque... E é engraçado que aconteceu 2 vezes a mesma história. E nessa história, quando falaram isso, né, sobre mim, que eu havia falado algo que eu não havia falado, e eram coisas ruins, e eu tinha minha consciência limpa, e a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei extremamente triste. E eu orava muito, porque eu amava muito as pessoas que estavam envolvidas nessa situação. E eu estava muito triste, realmente muito triste. E eu clamava para o Senhor: Senhor, faça com que essas pessoas enxerguem a verdade, porque isso eu jamais faria. Faça com que... Eu não fiquei com raiva da pessoa, mas eu só clamava para Deus: abra os olhos e o coração dessas pessoas, para que eles entendam que realmente eu tenho meu coração extremamente limpo e tranquilo, que eu só desejo o bem dessas pessoas. E a fofoca, ela destrói, a calúnia, ela destrói. E eu chorando muito, porque eu considerava muito essas pessoas, e essas pessoas muito chateadas e bravas comigo. E um certo dia eu tava... Essa foi uma das experiências mais sagradas que eu tive. E eu tava dirigindo o carro, indo em direção ao trabalho, e clamando para o Senhor: Senhor, eu vou encontrar essas pessoas, e como eu não gostaria que elas me vissem como uma pessoa mentirosa, falsa, que quer o mal, mas como eu gostaria que elas me vissem como uma pessoa boa, que não teria coragem de fazer o que eles estão falando que eu fiz. E aconteceu algo incrível nesse dia. Quando eu estava passando, bem na passarela, quem conhece Joinville, estava com o carro passando embaixo da passarela ali da frente do Santos Anjos. Eu não sei o que aconteceu, que é algo que é inexplicável, mas a minha mente se expandiu a ponto de eu enxergar a experiência da minha passagem da vida espiritual para essa vida. E eu vi, eu abraçando a pessoa que eu estava muito magoada. Não que eu estava magoada, mas é que eu queria que essa pessoa me visse de uma forma diferente. E foi uma experiência que eu orei tanto para que a pessoa tivesse uma experiência que eu não era culpada daquilo, mas quem teve a experiência foi eu. E toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele foi assim, ó, arrancado em segundos. E como eu desejo que cada um busque essa conexão com Deus a ponto de terem experiências que são inexplicáveis. Experiências sagradas que fazem com que tudo o invisível se torne visível. Algo inacreditável se torne a olhos nus. É como se um sonho tivesse passado em flash, em segundo. Foi um segundo. Foi uma visão em um segundo, mas que transformou toda a minha vida. E por que eu tive essa situação na minha vida? Porque eu não fiquei na culpa, na raiva da pessoa. Eu só pedi a Deus: faça com que essa pessoa enxergue a pessoa boa que eu sou. Eu não sou uma pessoa perfeita, bem pelo contrário, eu sou cheia de imperfeições. Porém, naquele momento eu estava buscando viver a vida mais reta possível e não tinha culpa. E o Senhor, Ele mostra sua justiça. Ele sempre vai estar pronto para curar o coração de quem deseja essa cura. Muitas vezes quem vai receber a cura vai ser você, que nem foi culpado, assim como eu recebi a cura. Então nós devemos acreditar e ter essa fé, que é uma fé que move realmente montanhas, de que tudo vai ficar bem. Agora, como eu comentei com vocês, eu gostaria de
de fazer, finalizar a nossa live, a nossa conversa, com uma técnica que eu passei por essa técnica, eu aprendi essa técnica em um dos cursos que eu fiz, e é uma técnica muito especial. Então, se alguém tiver fone de ouvido, se quiser usar o fone de ouvido, eu vou conduzir vocês para uma meditação guiada, para algo que pode levar vocês para um estado meditativo, né? E eu vou ligar uma música aqui, um pouco mais alta, e eu gostaria que se vocês estiverem em um lugar um pouco mais barulhento, que vocês pudessem procurar um lugar um pouco mais tranquilo e mais calmo. E uma das pessoas, um dos líderes que eu mais admiro, chamado Russell M. Nelson, ele em uma citação que ele fez em janeiro desse ano, ele comentou que Deus, ele está aberto para revelar muitas coisas para nós, revelar muitas coisas para a nossa vida, e que nós devemos nos abrir para isso, para essa revelação. Ele deseja mostrar, Deus deseja realmente conversar, ter um diálogo conosco. E nós só conseguimos ter um diálogo com Ele, eu acredito que eu tive meu primeiro diálogo com Deus há uns 6 meses atrás. Olha quantos anos que eu tenho buscado essa espiritualidade, não religiosidade, mas a espiritualidade. E quando a gente busca a espiritualidade, quando a gente busca curar as nossas feridas, exercer fé, quando a gente busca transcender toda e qualquer coisa dessa matéria, nós passamos a ter até um diálogo com Deus. E é isso que nós devemos buscar, quando nós oramos e nós ouvimos, e nós perguntamos e nós ouvimos. E é esse diálogo que muito em breve eu quero contar para vocês, numa próxima live mais para frente. E eu sei que todos nós podemos ter um diálogo com Deus. E quando nós passamos a ter a nossa vida pautada com Deus, perdoando e sendo perdoado, nós tirando todas essas pedras de dentro da nossa mochila, sem culpar ninguém, mas entendendo que tudo está na minha vida por um motivo. E quando a gente é até grato, se eu fui traída, gratidão pela traição, porque essa traição, ela serviu para alguma coisa. Se eu fui roubada ou roubado, gratidão por esse roubo, porque ele me ensinou algo. Tudo que está na minha vida é porque tem um propósito, alguma coisa que realmente eu precisava aprender para isso. Eu acredito que tudo que nós buscamos para Deus, eu amo aquela escritura que fala: pedir e dar-vos-á, buscai e encontrareis. Tudo que nós buscamos, nós vamos encontrar. E quando nós entramos na pergunta para Deus: como, Deus, eu recebo isso? Como eu chego nisso? Como eu recebo perdão? Né? Como eu perdoo o meu marido? Quantas famílias destruídas porque o perdão, tanto que o Senhor fala que a gente não pode deixar o sol cair sem perdoar as pessoas, e a gente fica guardando mágoa pelo marido, pelo amigo, pelos familiares. Isso não vai levar a nada. Quanto mais rápido a ser resolvido, melhor. Aqui, deixa eu buscar a meditação. Engraçado também comentar só uma coisa, que tudo que está na nossa vida, que fica repetindo na nossa vida, se repete traição é porque eu não aprendi. Se repete um roubo é porque eu não aprendi com ele, porque eu não fui grata por aquele evento triste ou traumático que aconteceu na minha vida. Eu preciso curar aquela ferida e eu preciso perdoar 100% para que aquilo vá embora da minha vida. Agora eu gostaria que quem estivesse aí pudesse realmente se conectar com Deus, fechar os seus olhos, e lembrar que todas as pessoas no mundo estão fazendo o melhor que podem. Os seus pais estão fazendo o melhor que podem. Os seus amigos de trabalho estão fazendo o melhor que podem. O seu chefe está fazendo o melhor que pode. O seu colaborador está fazendo o melhor que pode. Porém, ainda nós somos limitados.
E a nossa consciência, a nossa compreensão, ela ainda é limitada. E o amor é a resposta e o perdão nos leva o amor. Feche seus olhos. Feche seus olhos, procura se conectar com você mesmo e com o todo, com Deus, com a centelha divina que há dentro de você, com a divindade que há dentro de você. E eu gostaria que você visualizasse agora. Essa meditação, ela pode proporcionar uma cura para você de alma entre você e os seus pais, que é a base. Eu gostaria que você se imaginasse como uma criança de 7 anos agora. Feche seus olhos, confie em mim. Feche seus olhos e se imagina com 7 anos. Olhe no fundo dos seus olhos, olhe no fundo dessa criança e reconheça e perceba quanta carência que existe dentro desse coração, desses olhos dessa criança. Essa criança só espera uma coisa de você: amor e acolhimento. Agora estenda as mãos para essa criança, que é você, e fala para ela: eu vou cuidar de você. Eu vou te amar, eu vou te acolher e tudo aquilo que você não recebeu, eu vou te abençoar e eu vou te dar. Agora, olha para o rosto dessa menina sorrindo e diminua essa criança do tamanho, um tamanho bem pequenininho que caiba dentro do seu próprio coração e traga ela para dentro do seu coração com as suas mãos. Agora, olhe para baixo e veja mais uma criança. Veja sua mãe. Sabe o rosto da sua mãe? Sabe os olhos da sua mãe? Imagine a sua mãe, que só deseja fazer o melhor para você, mas muitas vezes comete erros, ou já cometeu erros. Agora, imagina sua mãe com 5 ou 6 anos, bem pequenininha abaixo de você. Olha nos olhos da sua mãe e perceba o quanto ela está assustada. Diga a ela que você a ama e que você também vai cuidar dela. Perceba ela sorrindo para você. Ela está assustada, ela está carente. Segure ela nos braços bem forte e diga que você a ama. Estenda seus braços e fale que vai ficar tudo bem, que ela pode contar com você. E quando ela se sentir agora acolhida, calma, com o coração batendo no compasso correto, sinta o coração dessa criança, o abraço, a mãozinha, o aconchego, passe a mão nos cabelos dela e fale: vai ficar tudo bem. Agora, pegue essa criança e diminua ela do tamanho do seu coração e coloque ela dentro do seu coração. Agora visualize o seu pai. Por favor, confie em mim. Feche os seus olhos. Imagine o seu pai com 4 anos de idade. Ele está muito assustado. As lágrimas correm nos olhos dele, no seu rosto. Mais uma vez, estenda os seus braços e acolha essa criança. Seque as lágrimas dessa criança. Diga a ela que vai ficar tudo bem, que ela está segura agora.
Diga que tudo vai passar, que ela vai se tornar um adulto forte e corajoso. E que você é filha desse pai. Olha que pessoa linda. Dentro das tuas fraquezas, dentro das tuas tristezas, você está aprendendo a ser uma pessoa melhor. Está aprendendo a acolher a sua criança, a sua mãe e o seu pai. Agora diminua quando o seu pai se sentir seguro e amado. Diminua ele do tamanho do seu coração e coloque ele para dentro do seu coração. E olhe a festa dessas 3 crianças brincando, felizes, se sentindo amadas. O amor é um músculo. Quanto mais amor, mais ele cresce. Quanto menos amor, mais ele se atrofia e enfraquece. Quanto mais você usa, mais fortalece. O amor, ele se multiplica. O amor é a energia mais curativa que existe. O amor acaba com a raiva, com o ódio. O amor, ele ilumina. O amor é a resposta, é o perdão que nos leva ao amor. Perdoe as pessoas que estão à sua volta, especialmente os seus pais e você mesma. Eles são o próximo mais próximo. Tudo que eles fazem, tudo que eles fizeram, foi dentro da capacidade deles. Muitas vezes nós, filhos, precisamos ensinar os nossos pais. Eles nos ensinaram tanto, nos amaram, nos acolheram, nos cuidaram. Ou se isso não aconteceu, se o seu pai não soube cuidar de você, se você tinha um Deus que sempre estava cuidando e providenciando que alguém cuidasse de você. E mesmo que eles não deram o cuidado que você merecia, acolha essa criança deles. Que eram crianças feridas, que se tornaram adultos feridos. E você hoje tem a oportunidade de não passar esse veneno para frente, para a próxima geração. Cure a si mesmo. Eu escolho amor. Eu escolho a autoestima. Eu escolho a doçura. Eu escolho a serenidade. Eu escolho a saúde, eu escolho a prosperidade, eu escolho ser luz, eu escolho ser o perdão, eu escolho derrubar todas as barreiras que bloqueiam a minha vida com Deus. Eu escolho sempre a harmonia, a comunicação amorosa, eu escolho ver o bem, o lado bom de todas as coisas. O perdão não é um sentimento, não se enganem, o perdão não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Eu sou um canal de ideias. Deus habita dentro de mim. Eu sou conexão com Ele. Busque o perdão, busque o amor, busque a sua cura. Eu sei que todos nós estamos aqui por um único propósito, que é evoluir e ajudar as outras pessoas a evoluírem. Podem abrir seus olhos. Busquem fazer essa meditação com todas as pessoas que feriram você. Aquelas pessoas que magoaram, que te feriram, que te caluniaram. Perdoe essa pessoa. Muitas vezes existem feridas na nossa alma que nós nem lembramos porque nós apagamos. Pergunte para Deus, peça para Deus te mostrar quem são as pessoas que você precisa perdoar, para que você haja imediatamente, para que você se apresse, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Viva o hoje. A maior ponte que vai nos conduzir para o nosso Salvador Jesus Cristo é o perdão. Ele pagou todos os pecados, Ele deu o sangue dele para que todos nós
tivéssemos esse perdão, tivéssemos oportunidade de receber esse perdão. Quando ele se sacrificou por nós, orou por nós no Getsemane, ou orou por nós, ou sofreu, deixou o sangue dele escorrer por nós na cruz, ele já pagou. Quando nós não perdoamos, nós desperdiçamos esse sacrifício que ele fez por nós. Então que nós possamos aproveitar esse perdão, essa expiação que ele fez por nós, que vem de graça para a nossa vida. Já foi feito, ele já pagou todos os pecados, já está tudo perdoado, porque eu me seguro de perdoar. Eu só serei perdoado por Deus na medida que eu perdoar. Nós já sabemos que a falta do perdão adoece as pessoas. A falta da cura, da autocura, do auto-perdão, do perdão pelo nosso próximo, é o que nos traz muitas doenças. Que nós possamos nos livrar disso tudo, de todo esse lixo, de todas essas pedras, de todo esse peso que a gente carrega. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. E eu espero que realmente nós possamos nos ponderar e pensar se realmente nós temos alguém para perdoar. Alguém que nós estamos... alguma pedra que ainda precisamos tirar da nossa mochila. Lembrem-se que nós somos seres infinitos. E um ser infinito, ele sabe e ele recebe. Eu estou aberta para receber toda a abundância, toda a alegria, toda a felicidade. Obrigado, pessoal. Boa noite e obrigada por vocês estarem aqui. E se tiver alguém que precisa dessa palavra, por favor, encaminhe para essa pessoa. Compartilhe, encaminhe. Uma boa noite.